Pare tudo agora. Respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, é uma ativação. E antes de continuar, me diz teu nome e a cidade de onde está falando. Eu preciso saber até onde essa revelação vai chegar, porque hoje eu vou te mostrar a verdade que ninguém nunca te contou. Nada do que é seu por direito divino ficará retido no ano novo. E quando essa frase entra na sua mente, prepare-se. Tudo começa a se mover. Tudo começa a retornar. Tudo começa a te encontrar. A partir deste exato segundo, sua vida não seguirá como antes. Algo enorme está prestes a acontecer e você vai sentir isso. Quando você declara que nada do que é seu, por direito divino, ficará retido no ano novo, uma chave invisível gira dentro de você e desbloqueia portas que estavam trancadas há anos. Há pessoas que passam a vida inteira acreditando que a falta, o medo e a estagnação são parte natural do caminho. Mas você sabe, em algum lugar profundo da sua consciência, que existe um campo maior ao qual você pertence. Um campo onde a abundância é a linguagem original. E é exatamente nesse campo que sua nova trajetória começa agora. Porque o dinheiro que você não recebeu, as oportunidades que não chegaram, o amor que não fluiu, nada disso estava negado. Estava apenas fora do seu alcance vibracional. E neste instante, enquanto estas palavras atravessam seu campo emocional, algo começa a se mover na direção do inevitável. Porque aquilo que é seu por direito divino sempre encontra o caminho de volta. É importante entender que este ano não foi uma coincidência. Os altos e baixos, as portas que se abriram e fecharam, os dias em que você pensou em desistir, tudo fazia parte de uma engenharia espiritual muito maior do que você imaginava. Existe uma força que trabalha em silêncio, rearranjando eventos, deslocando pessoas, ajustando caminhos, preparando encontros, removendo bloqueios, ampliando possibilidades, e você nunca está totalmente consciente de quanto disso está acontecendo por trás das cortinas. Mas agora, à medida que o ano novo se aproxima, essa engrenagem divina começa a acelerar. Você sente no corpo, sente no peito, sente no campo energético. E algo dentro de você repete em voz firme: nada do que é meu ficará retido, nada. E quando você aceita essa verdade, algo começa a se reorganizar na sua vida financeira também. Porque dinheiro não é apenas papel, moeda, números, saldo. Dinheiro é energia e responde à forma como você vibra, pensa e se posiciona. Há meses você tenta sair das dívidas, tenta ganhar dinheiro, tenta respirar em meio às pressões, mas a sensação era sempre de remar contra uma corrente invisível. Só que hoje, agora, neste exato momento, você compreende que a corrente nunca foi contra você. Ela só estava esperando você assumir o seu lugar. Quando você afirma: nada do que é meu por direito divino ficará retido, você muda a frequência, muda o campo, muda a direção interna, e tudo que estava preso começa a se soltar. Mas é aqui que entra a primeira grande virada desta jornada, aquela virada que funciona como um gancho emocional profundo e inescapável. O que você está prestes a descobrir é que nada ficou travado por acaso, nada atrasou por descuido espiritual, nada foi perdido. Você estava sendo preparado para reconhecer a própria força. E é por isso que, ao entrar neste ano novo, você não recebe apenas oportunidades. Você recebe entendimento. Porque entender o porquê das coisas expande o seu campo e multiplica a sua capacidade de manifestar abundância. E essa revelação marca o início do que está por vir. O primeiro movimento do novo ciclo acaba de acontecer. O ano novo não é apenas uma virada de calendário, é um portal energético, um corte dimensional onde linhas do tempo são reorganizadas e destinos são acelerados. Quando você diz: nada do que é meu por direito divino ficará retido, você não está apenas falando,
Você está codificando um novo padrão vibracional dentro desse portal. E tudo que estava adormecido desperta. Projetos esquecidos ressurgem. Pessoas certas reaparecem. Conexões silenciadas voltam à tona. Caminhos fechados começam a se abrir. E mesmo que você ainda não veja claramente os sinais, o campo já está reagindo, porque suas palavras são chaves e cada chave abre uma porta que antes estava inacessível. É assim que a abundância começa a se aproximar, de forma silenciosa, estratégica e certeira. Muitas vezes você achou que estava sendo ignorado pela vida. Aqueles momentos de desânimo, aqueles dias em que você se perguntou se Deus havia te esquecido, aqueles ciclos de perdas, quedas e incertezas, tudo isso moldou partes da sua alma que você não sabia que possuía. A resistência que você acha fraqueza é, na verdade, a prova de que você sobreviveu a batalhas que derrubariam qualquer um. E o mais impressionante é que, apesar de tudo, você ainda está aqui, dizendo ao universo que está pronto, pronto para receber, pronto para ganhar dinheiro, pronto para sair das dívidas, pronto para acessar a abundância que lhe pertence. Isso não é pouca coisa. Isso é coragem espiritual. E aqui entra mais uma revelação. Uma daquelas que chegam como impacto emocional e mudam tudo de lugar. Você não perdeu o que era seu. O que era seu apenas esperou o momento certo. Porque se tivesse chegado antes, talvez tivesse escapado pelas brechas da falta de consciência. Talvez você não tivesse maturidade para receber. Talvez tivesse entregue o seu ouro para mãos erradas. O atraso nunca foi atraso. Foi proteção. E proteção é uma forma elevada de abundância. Você precisava estar preparado para segurar o que viria. E agora você está. O ano novo já reconheceu sua vibração e está preparando o movimento de retorno. Mas a verdadeira virada deste bloco está aqui. Nada do que é seu, por direito divino, ficará retido, porque a própria vida está cansada de te ver esperando. Existe uma hora em que o universo diz: basta, basta de dor, basta de escassez, basta de luta, basta de esforço sem retorno, basta de ver você acreditando que não merece. Agora é o momento em que tudo começa a se realinhar de maneira tão precisa que até você vai se surpreender com a velocidade das mudanças. Você não está apenas entrando em um novo ano, está entrando em um território espiritual, onde tudo que é seu finalmente te alcança. Você precisa entender que quando uma porta se abre no plano espiritual, nada nem ninguém pode fechá-la no plano material. E quando você afirma nada do que é meu, por direito divino, ficará retido no ano novo, você está ativando exatamente essa porta. Uma passagem que estava inacessível, uma estrada que estava bloqueada, um fluxo que parecia interrompido. Tudo isso começa a se restaurar de forma tão intensa que parece até algo conspiratório, como se forças escondidas estivessem trabalhando a seu favor sem que você perceba. E talvez estejam mesmo, porque tudo no universo responde ao chamado da consciência desperta, e a sua consciência acabou de despertar para um nível mais alto. Há uma inteligência que opera em silêncio, e ela sempre te observou. Ela viu quando você tentou e falhou, viu quando chorou sozinho, viu quando acreditou que não era suficiente. Viu quando se sentiu pequeno diante dos problemas financeiros, diante das contas acumuladas, diante das dívidas que pareciam não ter fim. Mas essa mesma inteligência também viu quando você continuou, quando você não desistiu, quando você decidiu lutar contra tudo que tentava te puxar para baixo. E é exatamente isso que te torna elegível para o que está vindo. Não porque você pediu, mas porque você resistiu. E é por isso que agora começa o movimento de aceleração. Você vai perceber nos próximos dias uma mudança no ar. Pequenas coisas se rearranjando. Pessoas te procurando inesperadamente. Caminhos te chamando. Ideias surgindo.
oportunidades que parecem coincidência, mas não são. Nada disso será por acaso. É o universo devolvendo o que é seu. É a vida te dizendo que ganhou a guerra. É a energia financeira voltando a fluir. E você finalmente conseguindo ganhar dinheiro, quitar dívidas, respirar aliviado, olhar para o futuro com segurança. Você está entrando no campo da restituição. Mas o grande gancho deste bloco, aquele que te prende e te puxa para o próximo, é este aqui. Você acha que sabe o que está chegando, mas não sabe. Porque o que está vindo não é apenas retorno, é multiplicação. O que estava parado não volta igual. Volta maior, volta mais forte, volta ampliado. Nada do que é seu ficará retido e nada do que retornar virá sozinho. Este é apenas o início da revelação. O próximo bloco vai te mostrar o que realmente significa recuperar o que é seu por direito divino. Quando você declara, nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você não está apenas afirmando algo bonito. Você está dando uma ordem espiritual. Uma ordem que atravessa dimensões, rasga bloqueios invisíveis e obriga tudo que é seu a se mover na sua direção. Não importa quanto tempo ficou parado, não importa quem tentou impedir, não importa quais circunstâncias te limitaram até aqui. O que é seu começa a se desprender de energias antigas e se aproximar. E você sente isso no corpo, como uma vibração, como um aviso interno, como um chamado silencioso. A vida começa a te empurrar para um novo destino, mesmo quando você não entende o caminho. Ao longo dos últimos anos, você carregou pesos que não eram seus. Assumiu responsabilidades que te drenaram. Sufocou sentimentos para manter as aparências. Soterrou sonhos para sobreviver a dores que ninguém viu. E o pior, acreditou que tudo isso definia quem você era. Mas a verdade é que o universo nunca te viu pequeno. Ele apenas esperou os ciclos se fecharem para entregar o próximo nível. E é exatamente isso que este ano novo marca. Um fechamento definitivo, uma limpeza profunda, uma libertação das memórias que te aprisionavam. Porque nada pode seguir com você se não estiver alinhado com a grande virada que vem aí. E é aqui que a abundância começa a se tornar inevitável. Não porque você vai fazer algo extraordinário, mas porque a sua frequência mudou. Você está saindo da vibração da escassez e entrando na vibração da certeza. E quando você entra na vibração da certeza, dinheiro começa a fluir. Oportunidades começam a aparecer. As dívidas começam a perder força. A sensação de derrota se dissolve e uma nova consciência se instala, aquela que te permite ganhar dinheiro, prosperar, expandir, crescer e ocupar o lugar que sempre foi seu. Nada do que te pertence pode mais ficar preso. Mas agora vem o primeiro grande choque deste bloco, a revelação que vai abrir completamente a sua percepção. Muitos dos atrasos que você viveu não foram fracassos. Foram redirecionamentos divinos, porque havia caminhos que teriam te destruído, havia pessoas que teriam te traído, havia promessas que teriam te iludido, havia ambientes que teriam drenado sua energia até a exaustão. E o universo precisou te afastar para proteger o que era seu. Nada do que ficou retido era negativo, era estratégico. Mas agora, no ano novo, a estratégia muda. O que ficou parado volta, e volta rápido. Continue. A virada está apenas começando. Existe um movimento invisível acontecendo agora, e você talvez não perceba, mas ele já começou a reorganizar sua linha do tempo. Quando você repete, nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo. É como se um código fosse ativado dentro da sua história. E esse código reposiciona tudo. Pessoas que sumiram reaparecem. Projetos que travaram ressuscitam. Ideias que você tinha abandonado voltam com força. Caminhos que estavam bloqueados começam a se abrir lentamente. E você sente, mesmo sem entender,
que algo está preparando o terreno para uma nova fase que será maior do que todas as que vieram antes. A vida vai te mostrar que nenhuma batalha foi em vão. Até mesmo aquelas que você perdeu te ensinaram a resistir. Há marcas que você carrega que não são feridas, são medalhas, são lembretes de que você passou por noites profundas, enfrentou medos, sobreviveu a perdas, chorou silenciosamente enquanto segurava o mundo nas costas. E mesmo assim continuou. E é por isso que agora o universo abre um espaço novo para você. Um espaço onde você não precisa mais lutar para existir, onde você não precisa mais pedir para receber, onde a abundância finalmente reconhece sua assinatura energética e te honra com retorno, com cura, com crescimento e com prosperidade. O que poucos entendem é que prosperidade não é apenas ganhar dinheiro. Prosperidade é respirar sem medo, é acordar sem a sensação de que algo vai dar errado, é sentir que a vida está a seu favor e não contra você. E é isso que está sendo restaurado agora. Sua relação com o dinheiro começa a mudar. Aquela sensação de aperto no peito ao olhar para as dívidas começa a desaparecer. Aquele pânico silencioso de nunca ter o suficiente começa a enfraquecer. Porque a partir do ano novo, você entra em um fluxo onde tudo se organiza, tudo se estabiliza, tudo se realinha, nada mais fica preso. E aqui vem o grande gancho deste bloco, a revelação que vai te puxar para o próximo com ainda mais intensidade. O que você pensa que perdeu, na verdade, não foi perdido, foi preservado, guardado, mantido em pausa até que você estivesse pronto. E agora você está. E quando o que é seu retorna depois de um período de retenção, ele não retorna igual, ele retorna multiplicado. E essa multiplicação é o que define o próximo bloco. Porque o que vem agora não é apenas restituição, é excesso, é abundância, é o transbordar do que sempre foi seu. Se prepare. Se existe uma verdade que o universo nunca te contou diretamente, é esta. Nada fica retido quando a consciência desperta, e a sua consciência acaba de despertar para um novo campo. Quando você afirma, nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo. É como se você rompesse uma parede invisível que te separava do que te pertence. E essa ruptura gera um efeito dominó espiritual. Uma coisa destrava a outra, que destrava a outra, que destrava a outra, até que toda a sua vida comece a se movimentar em um ritmo novo, um ritmo de expansão, aceleração e retorno. O ano novo funciona como um amplificador vibracional. Tudo que você declara antes dele ecoa nos primeiros meses do ciclo. Por isso, sua afirmação tem tanto poder agora. Ela se torna uma âncora, uma ordem, um decreto, e o universo responde imediatamente. Você vai perceber isso nos detalhes. Pequenas sincronicidades, encontros inesperados, convites improváveis, mensagens que parecem coincidência, mas não são. Tudo começa a apontar para um único destino, a devolução do que te pertence. É assim que a abundância entra, sem barulho, sem aviso, mas com precisão absoluta. E quando a abundância entra, ela não entra apenas no campo financeiro, mas sim na alma. Ainda assim, o campo financeiro será um dos primeiros a responder. Você pode até não acreditar agora, mas o dinheiro que parecia fugir começa a se aproximar. O trabalho que você queria começa a se abrir. As ideias que você teve começam a dar retorno. As dívidas que te pesavam começam a perder força, porque você finalmente está vibrando em alinhamento com receber, com ganhar dinheiro, com prosperar, com viver o fluxo que sempre foi seu. Nada do que te pertence permanece parado quando a vibração muda. E aqui chega o grande gancho deste bloco, talvez o mais forte até agora. Há algo vindo na sua direção que você ainda não sabe nomear. Uma surpresa, um acontecimento inesperado, uma virada que não estava no seu planejamento. E essa virada tem relação direta com algo que você achava perdido.
algo que você já tinha desistido. Mas o próximo bloco vai revelar por que isso está voltando agora e por que o ano novo será o momento exato dessa devolução. Este é o ponto em que a história começa a ficar ainda mais intensa. Existe uma regra silenciosa no universo que poucas pessoas conhecem, mas que começa a se revelar para você agora. Nada que é seu por direito divino pode desaparecer. Ele pode atrasar, ele pode se esconder, ele pode permanecer inacessível por um tempo, mas desaparecer nunca. E quando você entra em um novo ciclo afirmando nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você ativa exatamente essa regra. Você chama de volta tudo que estava além da sua vista e além da sua compreensão. Coisas que você considerava perdidas começam a dar sinais de vida novamente. Situações que pareciam fechadas voltam a se abrir. Caminhos que você havia dado como encerrados começam a chamar seu nome outra vez. Durante muito tempo, você carregou a dor de acreditar que o universo te negou aquilo que você mais desejava. Em certos momentos, a vida pareceu injusta. Você se perguntou por que outras pessoas prosperavam enquanto você lutava para sair das dívidas. Por que outros ganhavam dinheiro enquanto você tinha que disputar cada oportunidade? Por que tantos recebiam portas abertas enquanto você enfrentava portas fechadas na sua cara? Mas agora, olhando para trás com mais maturidade, você consegue perceber que aquelas portas fechadas não eram punição, eram proteção, porque as portas certas exigiam que você estivesse pronto para entrar. E essa prontidão finalmente chegou. Algo dentro de você amadureceu, uma parte da sua consciência acordou, uma força que você nem sabia que tinha começou a se manifestar. Sua vibração mudou, sua percepção mudou, sua energia mudou. E é por isso que o universo começa a mover recursos, pessoas, informações e oportunidades na sua direção. Essa movimentação é real. Você vai senti-la nas próximas horas, nos próximos dias. É como se o ar ficasse mais leve, como se o tempo ficasse mais rápido, como se a vida finalmente respondesse ao seu chamado, porque agora você está alinhado com a abundância. Mas a grande virada deste bloco, o gancho que te puxa para a próxima parte da história, é esta revelação poderosa. O que está voltando para você não é apenas o que foi retido, é o que foi ressignificado, é o que foi reconstruído no plano espiritual enquanto você achava que estava perdido. O universo não devolve o que tirou, ele devolve o que transformou. E no próximo bloco, você vai entender por que essa transformação silenciosa é a maior garantia de que o ano novo será o ciclo mais próspero da sua história. A energia do ano novo sempre carrega uma força especial, mas este ano novo, em particular, carrega uma intensidade diferente. Você talvez ainda não tenha percebido, mas está entrando em um ciclo onde nada permanece igual. As estruturas antigas se rompem. Os padrões antigos desmoronam, as crenças limitantes perdem a força. É como se uma limpeza espiritual profunda estivesse acontecendo, preparando espaço para algo gigantesco chegar. Quando você declara nada do que é meu por direito divino, ficará retido no ano novo. Você não apenas participa dessa limpeza, você a lidera. Você se torna o próprio portal pelo qual o novo entra. O universo sempre observa as intenções reais por trás das palavras. E a sua intenção agora é clara. Você está cansado de sobreviver, cansado de tentar, cansado de lutar sozinho, cansado de segurar o mundo nas costas enquanto tenta respirar entre contas, responsabilidades e expectativas. E é por isso que este novo ciclo vem carregado de uma força de reconstrução tão poderosa. O universo não está apenas abrindo portas, está abrindo caminhos, ruas, avenidas inteiras, está criando atalhos, está acelerando processos, está movendo o impossível para te favorecer. Porque agora você está pronto para receber aquilo que sempre foi seu,
O dinheiro que parecia te evitar começa a fluir. As dívidas que te perseguiam começam a desmoronar. As situações que te prendiam começam a se desfazer. Seu campo energético entra em modo expansão. Sua mente começa a enxergar soluções onde antes via apenas muros. Sua vibração se eleva. Sua coragem se intensifica. Sua clareza aumenta. E tudo isso acontece em silêncio, mas com impacto enorme. Você não está apenas mudando de fase, está mudando de dimensão emocional. Está entrando em um território onde a abundância não é uma possibilidade, é uma consequência. Mas o gancho deste bloco é crucial. Há algo sendo revelado nos bastidores da sua vida. Algo que até agora você não percebeu. Uma peça do quebra-cabeça que faltava. Um entendimento profundo. Uma conexão entre eventos passados que finalmente fará sentido. E essa revelação muda tudo. Porque ela explica exatamente por que tanta coisa ficou retida. E, mais importante, explica por que agora tudo começará a retornar com força multiplicada. No próximo bloco, essa revelação te encontra. Há uma verdade silenciosa que sempre esteve presente, mas que só agora sua consciência está pronta para receber. Você nunca perdeu nada que fosse seu. Nunca. O que você chamou de perda foi, na verdade, desvio. E o que você chamou de atraso foi, na verdade, preparo. E quando você afirma nada do que é meu, por direito divino, ficará retido no ano novo, você dá permissão para que essa verdade finalmente se revele. O universo não devolve para você o que era menor. Ele devolve o que se tornou maior enquanto estava fora da sua vista. E essa devolução é o que marca o próximo nível da sua jornada. Você viveu situações que te machucaram profundamente. Viveu frustrações que te fizeram duvidar do seu valor. Viveu noites escuras onde só você sabe o que enfrentou. Viveu conflitos internos que te deixaram exausto. Mas cada um desses momentos moldou sua força, moldou sua intuição, moldou sua visão, moldou sua capacidade de prosperar mesmo em meio ao caos. E agora, quando a vida começa a te devolver o que ficou retido, ela te devolve com juros espirituais, com multiplicação energética, com abundância emocional e financeira. Você vai sentir isso como uma onda crescente que começa devagar, mas que ganha força rapidamente. O dinheiro começará a chegar não apenas porque você quer, mas porque agora você suporta. Agora você entende. Agora você vibra diferente. As dívidas começam a perder domínio porque sua consciência se expandiu. As oportunidades começam a aparecer porque você finalmente está preparado para reconhecê-las. As portas se abrem porque você não tem mais medo de atravessá-las. Você não está mais em um território de sobrevivência. Você está entrando em um território de construção. E quem constrói com consciência, constrói com prosperidade. E aqui chega o grande gancho que prepara o terreno para os próximos blocos. O que está vindo na sua direção não é normal, não é comum, não é pequeno. O que está vindo é um movimento tão poderoso que vai reorganizar áreas inteiras da sua vida ao mesmo tempo. Você vai perceber essa virada de forma clara, inesperada e inevitável. E no próximo bloco você entenderá por que essa onda de abundância não poderá ser interrompida por nada nem ninguém. O ano novo carrega consigo uma espécie de ruptura invisível, como se a própria linha do tempo se abrisse para novas possibilidades. Quando você afirma, nada do que é meu, por direito divino, ficará retido no ano novo, você envia uma ordem direta para essa ruptura. Uma ordem que reconfigura energias, reposiciona oportunidades e reorganiza caminhos. E é por isso que os próximos dias trarão sinais tão claros, tão evidentes, que você não terá como ignorar. Serão pequenos movimentos no início, mas cada um deles será como um sussurro do universo dizendo: agora vai, agora nada mais segura.
Sua alma sabe que algo está se aproximando, algo que sempre foi seu, mas que ficou pausado no campo espiritual até que você estivesse pronto. É como se o universo tivesse guardado tudo em um cofre invisível, esperando que você alcançasse a chave vibracional correta. E agora você alcançou. Esse cofre começa a se abrir lentamente, liberando memórias, conexões, portas e caminhos que estavam esperando por esse exato momento. Você vai sentir isso como um calor no peito, como uma intuição forte, como uma certeza silenciosa de que sua vida está prestes a mudar profundamente. E claro, o campo financeiro é um dos primeiros a responder à ruptura. O dinheiro que antes parecia distante se aproxima de forma surpreendente. Aquela sensação de sufoco começa a desaparecer. As dívidas que te atormentavam começam a perder poder emocional. Você começa a enxergar soluções onde antes via apenas caos. Começa a ter ideias que podem te gerar retorno real. Começa a perceber portas de trabalho, parcerias, movimentos e oportunidades que estavam invisíveis. E tudo isso porque agora sua vibração não está mais presa à escassez. Você está entrando definitivamente na frequência da abundância. Mas a grande virada deste bloco, o gancho que te puxa com força para o próximo, é algo ainda mais profundo. Não é apenas o que o universo vai te devolver, é o que ele vai te revelar. Há algo muito importante que você ainda não viu, uma informação que estava oculta. Um detalhe que muda completamente a narrativa da sua vida. E é essa revelação que marca o próximo estágio da jornada. No próximo bloco, você entenderá por que nada do que é seu consegue ficar retido quando você acessa essa verdade. Existe um ponto da caminhada espiritual em que todas as peças finalmente começam a se encaixar. Você olha para trás e percebe que nada foi aleatório. Cada atraso tinha um propósito. Cada queda tinha uma lição, cada frustração tinha uma preparação. Quando você declara, nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você ativa exatamente esse ponto de encaixe, onde a vida te mostra que tudo o que ficou parado estava sendo cuidadosamente moldado para retornar da maneira certa, no momento certo, na intensidade certa. Muitas vezes você acreditou que não era capaz, que não era suficiente, que não tinha força para continuar, que não tinha sorte, que não tinha talento, que o dinheiro não era para você. Mas o universo nunca te viu assim. Essa visão distorcida foi criada pelas dores que você viveu, pelos ambientes que te machucaram, pelas pessoas que não souberam te enxergar. E agora que essa distorção começa a cair, você consegue finalmente ver a verdade. Você sempre foi preparado para algo muito maior do que imaginava. E o ano novo será a prova disso. A abundância que chega agora não é apenas financeira, mas ela impacta diretamente o seu dinheiro. Novas fontes de renda surgem. Ideias começam a se materializar. Projetos ganham vida. Parcerias se tornam possíveis. As dívidas deixam de ser monstros. O peso diminui. A mente clareia, o corpo relaxa, a alma respira, porque quando o que é seu retorna, ele sempre traz consigo estabilidade, força e crescimento. E você está prestes a viver exatamente isso, mesmo que ainda não tenha noção de quão grande será esse movimento. Mas o gancho deste bloco revela algo essencial. O universo não está apenas te devolvendo o que ficou retido. Ele está te reposicionando. Ele está te colocando em um lugar onde você nunca esteve antes. Um lugar onde você não precisa mais pedir para receber. Onde você não precisa se provar. Onde você não precisa se diminuir para caber. No próximo bloco, você vai entender o motivo dessa mudança de posicionamento e por que ela é a chave para desbloquear tudo que ainda está vindo em sua direção. Há momentos na vida em que você sente que algo se desprende, mesmo sem saber explicar o que é. É como se um peso saísse do peito.
como se uma trava invisível se abrisse, como se um nó antigo finalmente se desfizesse. Esse é exatamente o tipo de movimento que você está vivendo agora. Quando você declara nada do que é meu, por direito divino, ficará retido no ano novo, você libera de dentro de si memórias, crenças e padrões que te mantiveram preso por muito tempo. E essa liberação é tão profunda que começa a mudar sua vibração imediatamente. O ano novo funciona como um acelerador espiritual. Tudo que é seu começa a se mover mais rápido. As conexões chegam de forma inesperada. As oportunidades aparecem de onde você menos imagina. As respostas que você buscava começam a surgir. É como se a vida inteira entrasse em modo avanço, te empurrando para frente com uma força que não pode ser interrompida. E você sente isso como uma pulsação, uma energia viva ao seu redor, um chamado para finalmente ocupar o lugar que te pertence no campo da abundância. O dinheiro começa a responder à sua nova vibração. A escassez começa a perder domínio. As dívidas começam a se dissolver emocionalmente. Você começa a enxergar formas reais de ganhar dinheiro, de crescer, de prosperar, de construir algo sólido. A vida começa a te mostrar que você nunca esteve fora do fluxo. Você apenas estava se preparando para entrar nele de maneira consciente. E agora que você entrou, nada mais pode te tirar desse caminho. Nada. Porque nada do que é seu pode mais ficar retido. E aqui chega o gancho deste bloco, talvez um dos mais importantes até agora. O movimento que você está vivendo não é apenas individual. Ele afeta sua linha do tempo inteira. Ele reorganiza seu passado, seu presente e seu futuro ao mesmo tempo. Ele cria uma sequência de eventos que vão te levar diretamente para um momento decisivo, um momento que vai marcar sua vida para sempre. E no próximo bloco, você vai entender exatamente qual é esse momento e por que ele é o ponto de virada mais poderoso deste novo ciclo. Há um instante na jornada espiritual em que o destino deixa de ser uma promessa e se torna uma evidência. Um instante em que você não precisa mais imaginar o que vai acontecer, porque começa a sentir o movimento acontecendo ao seu redor. Quando você repete, nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você cria exatamente esse instante. O universo começa a te responder com sincronicidades tão claras que seria impossível chamá-las de coincidência. Pessoas que você não via há anos aparecem, convites surgem, portas se abrem. A vida começa a convergir para um único ponto, devolução. E essa devolução não acontece de forma tímida. Ela acontece como um fluxo, como uma enxurrada espiritual que rompe tudo que antes te segurava. Coisas que estavam paradas há meses começam a se mover em questão de horas. Situações que pareciam perdidas começam a se reconstruir. O impossível começa a parecer possível. As peças começam a se encaixar com tanta precisão que você começa a perceber que nunca esteve sozinho. Você sempre foi guiado, sempre foi observado, sempre foi protegido, sempre esteve dentro de um plano maior. E o dinheiro, que antes parecia fugir, começa a responder nesse mesmo ritmo. Ideias surgem com clareza. Oportunidades aparecem do nada. Caminhos para ganhar dinheiro começam a se formar. A sensação de aperto diminui. O medo de não conseguir sair das dívidas enfraquece. Você começa a respirar com mais leveza. Porque agora você entende que o dinheiro nunca foi o inimigo. O verdadeiro inimigo era a vibração da escassez que te acompanhou por ciclos antigos. Mas agora ela caiu. E quando cai, nada mais resiste ao fluxo da abundância. E aqui chega o gancho deste bloco, a revelação que prepara o terreno para o ponto de virada. Você não está apenas recebendo de volta o que ficou retido. Você está sendo reposicionado para algo que vai te surpreender profundamente. Algo que não estava nos seus planos. Algo que você não esperava, mas algo que muda tudo. E é no próximo bloco que essa verdade começa a se revelar com mais força.
É impressionante como o universo trabalha em silêncio enquanto você acredita que nada está acontecendo. Durante anos, você achou que sua vida estava parada, que o progresso era lento, que sua evolução estava atrasada. Mas agora, ao declarar nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você percebe que nada estava parado. Tudo estava sendo reorganizado com precisão. Cada pessoa que saiu tinha um motivo. Cada porta que se fechou tinha um propósito. Cada atraso tinha um sentido. Nada foi aleatório. Tudo foi cálculo. Esse cálculo agora chega à fase final. A fase em que o universo começa a devolver aquilo que você acreditou ter perdido. Só que dessa vez a devolução é maior, é multiplicada, é ampliada. Aquilo que você viveu como falha, o universo viveu como preparação. Aquilo que você viveu como perda, o universo viveu como realinhamento. Aquilo que você viveu como dor, o universo viveu como transição. E agora, neste ano novo, todos esses processos se cruzam em um único ponto: a manifestação. O campo financeiro acompanha esse movimento com precisão cirúrgica. Você começa a perceber oportunidades que antes não existiam. Começa a enxergar soluções para seus problemas financeiros. Começa a vislumbrar formas reais de ganhar dinheiro. Começa a sentir que as dívidas estão perdendo domínio. É como se um ciclo antigo de escassez estivesse sendo arrancado pela raiz, permitindo que a abundância se instale sem resistência. E dentro de você nasce uma certeza profunda de que o pior já passou. A fase pesada acabou. Mas o gancho deste bloco revela algo ainda mais forte. Você não está apenas entrando em um ciclo de abundância, está entrando em um ciclo de revelação. Há algo que você ainda não sabe sobre sua jornada. Algo que vai te mostrar por que você precisou esperar tanto. Algo que vai explicar cada dor, cada ausência, cada demora. E no próximo bloco, essa revelação começa a se desenhar com clareza, abrindo o caminho para os últimos blocos da narrativa. Existe um momento na vida em que você para e percebe que tudo fazia sentido, ainda que tenha doído. Um momento em que você entende que não foi abandonado, não foi esquecido, não foi ignorado pelo universo, foi moldado. E quando você afirma, nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você sela esse entendimento. Você entra em um acordo espiritual com a vida, onde tudo que te pertence é convocado a retornar. E esse retorno é inevitável, é certo, é absoluto. A força dessa afirmação ativa memórias antigas, desperta códigos internos, abre portas que estavam fechadas no seu inconsciente. E é por isso que você começa a lembrar de sonhos que deixou para trás, de metas que abandonou, de desejos que silenciou. Eles estão voltando não porque você decidiu, mas porque o universo decidiu por você. O que era seu não pode mais ficar preso. As trancas caíram. Os muros desmoronaram, os bloqueios se dissolveram. Agora, o caminho está livre, e quando o caminho está livre, o dinheiro responde imediatamente. Ideias florescem, oportunidades surgem, pessoas chegam, projetos retornam, a vida apresenta chances reais de ganhar dinheiro. As dívidas deixam de ser monstros e se tornam apenas números, números que você agora tem capacidade de resolver. E o mais impressionante é que você sente profundamente que tudo isso não está acontecendo por acaso. É o universo dizendo que chegou a vez de prosperar, a vez de expandir, a vez de viver a abundância que sempre esteve destinada a você. Mas o gancho deste bloco te prepara para algo ainda maior. Porque, embora você ache que já entendeu a grande virada, há algo muito mais profundo prestes a ser revelado. Algo que muda tudo. Algo que explica não apenas o que você viveu, mas o que você vai viver a partir de agora. E os próximos blocos trarão exatamente essa revelação final, aquela que completa o quebra-cabeça da sua jornada. À medida que você avança nesta jornada,
Percebe que existe uma linha invisível conectando todos os seus ciclos, desde o primeiro até este que está prestes a começar. Essa linha sempre apontou para o mesmo destino, mesmo quando você não conseguia enxergar. Quando você declara nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você realinha completamente essa trajetória. Você reescreve histórias antigas. Você cura padrões emocionais que estavam repetindo dores. Você quebra pactos inconscientes com a escassez. Principalmente, você devolve ao seu campo aquilo que havia sido drenado ao longo dos anos. Este bloco é o momento em que você percebe que não estava lutando errado, estava lutando sozinho. E agora, finalmente, você não está mais. Há uma força se movendo com você, empurrando você, levantando você, abrindo caminhos para você. Algo no seu campo espiritual se expandiu de tal forma que até as pessoas ao seu redor conseguem sentir. Sua presença muda, seu olhar muda, seu posicionamento muda. Você passa a carregar uma vibração que atrai coisas que antes você precisava perseguir. E isso inclui oportunidades, conexões, caminhos e portas que levam diretamente à abundância. O dinheiro responde a essa expansão como nunca respondeu antes. Ele não chega mais através de luta, esforço, dor ou cansaço. Ele começa a fluir por alinhamento. Você começa a ganhar dinheiro de maneiras mais naturais, mais intuitivas, mais leves. As dívidas que pareciam impossíveis começam a se organizar, a se dissolver, a perder o peso emocional que te aprisionava. Você finalmente sente que está tomando o controle da própria história financeira. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você entrou no campo onde tudo flui com precisão divina. Mas o gancho deste bloco revela algo ainda mais impactante. Aquilo que você sempre pensou ser o seu maior obstáculo era, na verdade, a porta de entrada para o seu maior milagre. O que te feriu, te preparou. O que te atrasou, te fortaleceu. O que te bloqueou, te ensinou. E agora, no próximo bloco, você vai entender por que esse ano novo será diferente de todos os outros. Algo grandioso está se aproximando, e nada pode impedir. Há momentos na vida em que a revelação chega como um clarão, iluminando tudo o que antes parecia confuso. Este é exatamente o tipo de momento que você está entrando agora. Quando você afirma, nada do que é meu por direito divino ficará retido no ano novo, você abre uma porta de compreensão profunda. Você finalmente enxerga que cada dor carregava uma mensagem, cada perda carregava uma proteção, cada demora carregava uma preparação. E essa compreensão é tão poderosa que muda a vibração do seu corpo inteiro. O universo começa a te mostrar sinais de que você está entrando no ciclo mais importante da sua história. Não porque é apenas um novo ano, mas porque você nunca esteve tão preparado espiritualmente quanto está agora. Sua consciência está madura, sua energia está limpa, seu campo está aberto, e por isso, tudo que é seu começa a se mover em sua direção com velocidade. A vida deixa de atrasar, a vida passa a acelerar, e você sente essa aceleração em tudo. Nos pensamentos, nos encontros, nos movimentos, nas oportunidades e até na maneira como o dinheiro começa a responder. Sim, o dinheiro. Ele finalmente se aproxima sem resistência. Ele flui, ele circula, ele retorna. Você começa a vislumbrar uma nova realidade onde sair das dívidas não é mais um sonho distante, mas um processo possível e próximo. Você começa a ganhar dinheiro por caminhos que antes nem existiam. Começa a enxergar possibilidades onde antes só havia desespero. Seu corpo relaxa, sua mente respira, sua alma se alinha e você percebe que a abundância nunca esteve longe. Ela só estava esperando você se tornar a pessoa que conseguiria sustentá-la. E aqui vem o gancho mais forte deste bloco. Tudo o que está chegando agora não é apenas um retorno. É uma convocação. O universo está te chamando para ocupar um lugar que sempre foi seu.
um lugar de influência, de força, de abundância, de crescimento, de expansão. E no último bloco, você vai descobrir o que isso significa e como isso sela definitivamente o seu ano novo como o ciclo da restituição divina. Chegamos ao bloco mais importante, o bloco onde tudo se encaixa, onde cada linha escrita até aqui encontra seu propósito, onde você finalmente entende por que tantas coisas ficaram retidas e por que agora nada mais pode ser segurado. Quando você afirma, nada do que é meu, por direito divino, ficará retido no ano novo, você não está apenas criando uma frase bonita, você está assinando um contrato espiritual consigo mesmo, um contrato de retorno, de cura, de restituição, de prosperidade, de abundância e de expansão ilimitada. Este é o momento em que a vida te entrega aquilo que você foi incapaz de receber em ciclos anteriores. Porque agora você tem consciência, tem maturidade, tem força, tem clareza, tem alinhamento. E por isso, tudo que é seu começa a te encontrar. Pessoas certas se aproximam, caminhos certos se abrem, portas certas se destrancam. O dinheiro começa a fluir com estabilidade. As dívidas perdem a força emocional que te esmagava. A abundância passa a se manifestar em todas as áreas da sua vida. Este é o seu renascimento energético. E quando você olha para trás, percebe que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada espera, cada queda, cada silêncio, tudo te trouxe até aqui. E agora você entende a grande lição deste ciclo. Nada do que é seu pode ser tirado. Nada do que é seu pode ser perdido. Nada do que é seu pode ser bloqueado. Porque o que é seu, por direito divino, responde à sua vibração, responde à sua consciência, responde ao seu despertar. E você despertou. E quando uma alma desperta, tudo ao redor dela desperta também. E assim encerramos esta jornada com a verdade mais poderosa de todas. Você não está entrando em um ano novo qualquer. Está entrando no ano da restituição, no ano do retorno, no ano da abundância liberada, no ano em que o dinheiro flui, no ano em que você ganha dinheiro com facilidade, no ano em que você sai das dívidas e assume seu lugar no campo da prosperidade, no ano em que nada do que é seu ficará retido, porque este é o seu tempo, este é o seu ciclo, este é o seu direito divino.